Estamos de volta com o caminho da justiça, diretamente da capela, para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo mais um pouco. A Palavra de Deus, ela é meditação, ela é pregação e ela é estudo. Quanto mais nós damos ouvido, mais nós aprendendo, estamos estudando. É isso que eu sempre falo. Você que gosta da Palavra de Deus, está ouvindo, é bom você pegar uma Bíblia, estar por perto, você que está em casa, né? Você que está me ouvindo, seja onde você estiver, mas tiver uma Bíblia bem, se não tiver, ouça a mensagem, depois outra hora você torna a ouvir com a Bíblia na mão, ou com a referência, para você ver realmente o que bate com a palavra, né? Que a palavra de Deus ela é compatível, né? Nós temos que falar e ter certeza do que estamos falando. Então, para termos certeza do que estamos vivendo também, temos que ter certeza do que ouvimos, né? Então, você tendo certeza do que você ouviu, você tem certeza do que você vai ver. Então, você que tem a palavra de Deus, abre o Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Estou gravando aqui 7 mensagens. Essa aqui é a sexta mensagem das cartas de Apocalipse, né? A carta de Apocalipse são os templos da igreja sobre a terra. Os templos da igreja sobre a terra. Então tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e a igreja também tem seus tempos. Os primeiros tempos passaram, e os tempos vêm passando, a igreja vem renovando, vem mudando. Muita coisa muda nas igrejas. Do jeito que a igreja era no começo para ver hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o problema são os corações que estão voltados para Deus e buscando a Deus, né? Não é a qualidade da igreja, nem o tempo da igreja. O tempo da igreja ajuda com que o tempo chega ao fim, né? Se nós estivermos vivendo a sétima igreja, né, que vai ser a próxima mensagem, se nós estivermos vivendo a sétima igreja, ou se nós estivermos vivendo a sexta, que é esta, vamos meditar, ver se nosso tempo de hoje encaixa nisso aqui, né? Porque nas outras passadas, nosso tempo de hoje não encaixa. Mas vamos ver se encaixa nesta, né? Tem lá, no meio de todos, aquele que vive o primeiro amor como a primeira igreja, aqueles que suportam as tribulações como na segunda igreja. Enfim, tem poucos, mas tem aqueles que estão com o coração lá naquele tempo, vivendo aquele amor da igreja ainda, né? Então, isso é importante para todos. Então, vamos ler aqui, no versículo 7 do capítulo 3. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por cada um que neste momento coloca para ouvir a tua palavra, e peço a ti, Senhor, que abra a mente e o coração de todos, ó Pai. Toca, Senhor, no interior de cada um e grava, Senhor, estas palavras no coração de todos, ó Pai, para que esta palavra venha servir de vida, venha servir de esperança e de certeza futura, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, versículo 7 em diante, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu parei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei o seu nome, e sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra é fiel e verdadeira. Deus escreveu as 7 cartas, mandou João enviar às 7 igrejas da Ásia, a cada igreja representando uma época da igreja. Você pode ver que aqui fala, né, da nação dos judeus, certo? Os que se dizem judeus e não são, né? Porque naquela época, né, os judeus eram o povo de Deus, né? Então, o povo de Deus são os judeus. Mas, como acontece que os judeus negaram a Jesus, né, a bênção veio a todos, a todos. Então continua, porque aquele que serve a Deus continua sendo judeu, certo? Então, quer dizer, o povo de Deus que está aqui no Brasil, está na Inglaterra, está em diversos países por aí, né, são Israel do Senhor. Não interprete que Israel do Senhor é só a cidade de Israel. Não, Israel do Senhor é o povo que serve a Deus, é o povo de Deus. É o povo de Deus que se chama Israel. Por que isso? Porque quando Jacó brigou com um anjo querendo trocar o nome dele, que Jacó não queria o nome que ele tinha, né? Ele brigou com o anjo e ao amanhecer, o anjo deu o nome dele de Israel, nação de Deus. Israel, povo de Deus. Né? Então, Israel é Jacó, escolhido, pai da nação de Deus. Né? Então, Abraão, pai da infinidade. Né? Todas as nações se referem a Abraão. Israel é a nação de Jacó, escolhida por Deus, a qual um dia, né, crucificou Jesus, né, o povo dele, o povo que tanto escolheu, puseram ele na cruz. Né? E ele, quando abriu o braço na cruz, ele deu acesso a todos quanto receberem, serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no nome dele. Então, quando se fala Israel, na Bíblia se fala Israel, está falando do povo de Deus. Povo de Deus. Certo? Quando a Bíblia diz, ore por Israel, ore pelo povo de Deus. Tão bom quando você está orando, que vai, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, essa nação que te louva, te adora, te exalta, te glorifica. Abençoa, Senhor, esse povo que busca e coloca na tua presença. Né? Está orando por Israel, o povo de Deus. Israel é o povo de Deus, não é a cidade de Israel. É o povo de Deus que se chama Israel. Né? Então, cuida desse. Então, vamos lá. Vamos começar lá no versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Né? Jesus é o verdadeiro, santo e verdadeiro. Ele tem a chave de Davi. Davi quer dizer Deus. Davi é Deus.
Quando fala Davi, a chave de Davi, não está falando de Davi rei, não. É Deus. Deus colocou por Davi como rei, certo? Representando a ele. Davi como rei foi colocado representando a Deus. Mas a chave de Davi está falando de rei, de Deus. Né? Então, aquele que tem a chave de Deus. E que ele fecha e ninguém abre. E que ele abre e ninguém fecha. Né? Quer dizer que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. Então não devemos importar com a língua do povo, né, com o que diz ou deixou de fazer. Se você está fazendo a obra de Deus, você abriu o seu ministério, você abriu essa porta que está aberta. Se está aberta é porque Deus abriu. Ele abriu. Se ele abriu, você está trabalhando. Então, honra o que é de Deus. Você está na sua congregação, ela está aberta porque Deus abriu. Ele abriu. Honra o que ele abriu. Ele abriu e ninguém fecha, mas ele pode fechar. E se ele fechar, ninguém mais abre. Então, cuida do que Deus colocou diante de você. Aqui fala o anjo da igreja, que é o pastor, mas não estou falando ao anjo da igreja, estou falando aos membros da igreja. É o pastor, mas também é aos membros da igreja. Se você está aí congregando, está sendo abençoado, você está aí, graças a Deus que você tem uma congregação, graças a Deus que Deus abriu ali uma porta para você estar. E se você trabalhar direitinho, ninguém fecha. Ninguém fecha, porque está trabalhando direitinho, está fazendo a vontade de Deus. Então, aí ele abre, ninguém fecha. E se ele fechar também, ninguém abre. Por quê? Porque ele diz ali, se não virei contra ti, tirei de lá na primeira carta, se eu vigiar, virei contra ti, tirei de ti o teu catiçal. E aqui o catiçal significa, está simbolizando as igrejas. O primeiro pastor da igreja da primeira carta, se não vigiares, virei contra ti, tirarei de ti o teu catiçal, que tirarei de ti a tua igreja. Quer dizer, se não houver corretamente coisas boas numa igreja, o que Deus vai fazer? Vai tirar. Deus tira. Ele tira o catiçal do homem, ele tira a igreja. Por que ele tira? Porque é dele. Se não estiver sendo bem administrada, se não estiver sendo bem cuidada, se não estiver pregando corretamente, qualquer momento o que acontece? Deus chega lá e tira mesmo. É a obra dele. E a obra de Deus é para ser feita conforme a vontade de Deus. Então vamos cuidar com a vontade de Deus. Ao versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sei as tuas obras. E que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, sei as tuas obras. Deus sabe as tuas obras. Deus sabe as tuas obras. Agora você fala com o pastor. Deus conhece as tuas obras. Ele conhece as obras dos seus membros. Sabe que tem poucas forças, mas está ali. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O importante é guardar a palavra de Deus e não negar o nome, mesmo tendo pouca força. Eu não estou aguentando a luta, a luta é difícil, as coisas é guerra, é luta, tudo mais. Pedras que vêm contra ti, pedradas. Aí você pensa que fica esperando a pedrada de uma pessoa lá do mundo, vem da igreja, não te dá pedradas. Certo?
Você fica esperando que a pedrada venha lá de uma pessoa estranha, vem de um que está do seu lado. Você está ali numa pouca força, lutando ali. Quando vem aquela pedrada, que você nem sabe de onde veio, você vai ver, foi o que está do teu lado que te deu uma pedrada. Por quê? Isso é para você acordar e procurar fazer o melhor. Né? Deus é aquele que come no seu prato, é aquele que te abraça. Né? É, não todos, mas a maioria daqueles que te traz é aquele que te abraça. É. Ele começou a te abraçar muito, olha, fica esperto. Abraço é bom, mas tem que ficar cuidado com ele, porque ele pode te prejudicar. Então, temos que cuidar. Ó. Mas não guarda as palavras e não negue o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer. Pode vir pedrada, bordoada, pode vir o que for. Mas guarde a palavra do Senhor e não negue o nome dele. Não pode negar o nome do Senhor. Olha o versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Vamos ver a primeira parte primeiro aqui. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são. Sinagoga, nós dizemos, é templo. É o templo. Mas o templo pode ser qualquer templo. Eu posso ter aqui 50 pessoas, 25 servindo a Deus de coração e 25 são sinagoga de Satanás. Porque estão aqui por estar, estão por... Né, faz por fazer. Dentro da igreja é uma coisa, na rua é outra, em casa é outra, pior ainda. Então, isso se chama sinagogas, templo de Satanás. Então, aos da sinagoga de Satanás, aos que não quer nada com Deus. Todo aquele que não quer nada com Deus e deixa Deus para lá, deixa Deus para o último momento, para o último caso, sinagogas de Satanás. Certo? E pensa que ele vai servir Satanás o dia inteiro e à noite vai dar glória a Deus, vai ser abençoado. Não é assim não. Deus você tem que glorificar e exaltar ele o dia todo. Se você faz a vontade de Satanás durante o dia, passa a noite também. Que não tem como você servir a dois senhores. Você há de magoar um e agradar o outro. Então, cuida. Então, isso que Deus diz aqui. Né? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, ao que dizem judeus e não são. É o que eu falei no começo. Aos que dizem ser de Deus, mas não são. Ser povo de Deus, mas não são. Né? Isso está dentro das igrejas. Aqueles que estão dizendo, eu sou de Deus, eu faço isso. Faz mil coisas dentro da igreja, mas nada agrada a Deus. Porque Deus não se agrada das obras feitas pelas mãos daquele que não adoram a Ele, não tem o coração voltado para Ele. Ele pode passar pano na igreja, pode varrer, pode limpar, vai ficar bonitinho. Claro, vai ficar bonito, vai ficar cheiroso, tudo foi pela mão dele. Mas ele não tem Deus no coração. E para Deus aquela limpeza dele não tem significado nenhum. Porque Deus quer que faça de coração. Tudo que é feito de coração é para Deus. É por isso que o trabalho da igreja é para obreiros. Obreiros. E obreiros, um pastor, para colocar um obreiro na igreja, tem que qualificar o obreiro,
tem que ver se ele sabe pregar, tem que ver se ele sabe orar, tem que ver se ele sabe evangelizar, tem que saber as qualidades dele, ver como é que ele é em casa, saber se o obreiro é realmente um homem de Deus, se o comportamento dele é bom, né? Ver com os vizinhos dele para ver como é que é o comportamento dele, né? Os vizinhos sabem muito bem. Chegar lá e falar com os vizinhos, esse homem, rapaz, esse homem aí, dá até sono na gente falar com ele, né? Porque ele é um homem de Deus. Né? Agora, pode falar com o vizinho, via, a gente olhar para a cara do cidadão aí não. Né? Mas dentro da igreja é uma bênção. Então, isso não são obreiros. Nem podem ser. Obreiros têm que ser homens qualificados. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não é assim que se diz? Então tem que ser homens aprovados diante de Deus. Se você tem pouca pessoa, não tem obreiros, procura qualificar alguns. Procura aqueles que mais têm vontade, mas não coloca obreiros sem provação, não. Coloca não, porque você vai desagradar a Deus. Luta você com sua esposa, com seu filho, vai fazendo enquanto Deus não prepara pessoas qualificadas. Não é pessoa que vem de outro ministério com carteirinha, tem carteirinha de obreiro, tem carteirinha de quê, carteirinha. Olha, muita qualificação também é meio perigoso. Porque se ele tem muita qualificação e não está no ministério, porque alguma coisa boa também não é. Então procura preparar os seus próprios obreiros. Preparar aqueles que vão trabalhar com você, que vai estar do teu lado. Aqueles que você vai ter certeza que nunca vão te trair, porque eles são fiéis à palavra de Deus. É a melhor coisa que você faça. Pastor precisa de obreiro, precisa de auxiliar, precisa. Mas se não for qualificado, você vai pôr só mesmo dor de cabeça para você. Só dor de cabeça. E depois que você der autoridade a ele, você tirar, vai ser impossível. É briga, mais briga. E o homem de Deus, certo? Não briga. Então, vamos preparar cada dia mais. Vamos guardar essa palavra. Ó, o restante. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu sou teu Deus. Então quer dizer que se você for fiel com Deus, né, trabalhar de acordo com a palavra de Deus, os da sinagoga de Satanás, um dia chegarão diante de ti e prostrarão e falarão do seu Deus. Por quê? Falarão do seu Deus. Porque verão que as suas atitudes e a palavra de Deus são corretas. Verão que a sua atitude e a palavra de Deus confirma. Isso é o prazer do homem de Deus. Isso é o prazer de uma mulher de Deus. Esse é o prazer de um jovem de Deus. Servir a Deus. E chegar um dia, se alguém chegar para você, a tua atitude e a palavra de Deus confirmam. Isso não é engrandecer, não está engrandecendo o homem, isso está engrandecendo a Deus, a palavra. Né? Agora, se você chegar no cidadão e falar, você é um grande obreiro, você é forte, você é poderoso, homem de oração, você está engrandecendo o homem. Não deixe ele crescer muito não, que ele cai, e a queda é grande. Quanto mais alto, maior é o tombo. Mantenha o cidadão na altura dele, no nível dele, e vai capacitando a cada dia. Mostre a ele que tem que ser humilde para servir a Deus. Orgulhoso não agrada a Deus. Vaidoso não agrada a Deus. Não. Ignorante também não agrada a Deus. Jesus era a paz,
Ele é a paz. Ele é a paz. Se ele é a paz, o dom do Espírito, né? Dom do Espírito que não é individual. Dom do Espírito é um conjunto, a paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. Enfim, tudo isso é um dom do Espírito. Quem tem um, tem todos. Né? Mas, eu tenho o dom da paz. Não gosta. Você tem o dom, você tem o Espírito de Deus, tem que ter todos os dons do Espírito de Deus. Né? Você é revestido do Espírito de Deus, então você tem que ter os dons, o dom do Espírito. E o dom do Espírito é dividido, é um dom, mas dividido em diversas partes. Paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio, enfim, e vai. Esses são os dons, o dom do Espírito. O cidadão que recebe o Espírito de Deus, ele recebe pacote, bem completo. Deus não dá nada picadinho, te dá o pacote completo. Então, vamos cuidar com a qualidade do nosso ser, né, do nosso agir, porque eu, como pastor, eu tenho que agir com qualidade para que os meus obreiros aprendam também a andar com qualidade. Então, olha o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Qual tentação virá sobre todo mundo? A grande tribulação, o final do tempo. Deus vai te guardar. Como que Ele vai te guardar? Ele vai te arrebatar. Ele vai te tirar dessa terra. Ele vai guardar você, não vai deixar você passar pela tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, quer dizer que chegar na tribulação, Deus vai fazer o quê? No começo da grande tormenta, Deus vai tirar o que é dele, vai guardar o que é dele, ele vai arrebatar a igreja. Mas qual a igreja que vai? Aqueles que guardam a palavra. Está aqui, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. Se você guarda a palavra de Deus, que é a palavra da paciência, né? O que é a palavra da paciência? É aquele que guarda a palavra de Deus e trabalha com a palavra de Deus. E quem age de acordo com a palavra de Deus não xinga, não briga, não blasfema. Não, ele tem paciência. Ele guarda, ele sabe que é de Deus, ele sabe que a obra é de Deus. Ele sabe que o agir é de Deus. Ele sabe que os afazeres é de Deus. Ele sabe que o serviço dele é um. Né? Ele faz uma parte, Deus termina. Nós nunca concluímos nada. Tudo que nós começamos com nossas mãos, Deus termina. Nós damos o nosso passo, começamos a fazer e Deus coloca as mãos e vai. Nós não devemos se galardoar com nada. Galardoar para quê se não somos nós só damos o começo. Nós só fazemos um básico. E Deus conclui o resto. Quem somos nós para expulsar um demônio? Nós não somos nada. Mas nós chegamos até a pessoa endemoniada, nós colocamos a mão, fazemos a nossa parte, oramos, invocamos o nome do Senhor, expulsamos o demônio. O Espírito de Deus, o nome de Jesus, bota ele para fora. Não é você, não é eu, não é ninguém que põe o demônio fora, não. É o nome de Jesus. Põe a mão num demoniado e fala, em meu nome, sai daí para você sai. Nem capaz de diabo te dar uns tapas ainda. Então, é o nome de Jesus.
Chega no enfermo, você ora, você apresenta a Deus, ora, repreende, em nome de Jesus. A enfermidade sai. Por quê? Você fez a sua parte. Deus concluiu. Nós não fazemos nada. Nós somos aqui ferramentas de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Ele usa você na hora que Ele quer, na hora que Ele precisa. Não na hora que você quer. Na hora que Deus quer me usar, Ele usa. Na hora que Ele precisar, Ele me usa. Então, e é isso que nós temos que fazer. Eu não sou nada. Eu tenho muitos que ficam por mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Alta confiança. É aí que a palavra diz, ai do homem que confia no homem. A confiança, a autoconfiança, confiar em si mesmo. Não é confiar no meu amigo, meu companheiro que está do meu lado, mesmo que ele faça coisa errada, eu tenho que confiar nele. Porque ele é mais semelhança de Deus. Mas eu confiar em mim mesmo, a autoconfiança, achar que eu sou e eu posso, eu faço, eu não posso nada e não faço nada sem Deus. É Deus quem faz. Ao versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus fala, eu venho sem demora, disse Jesus. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Mas guardar o quê? Guarda a sua fé, guarda a sua esperança, guarda a palavra, como diz aqui, guardaste a minha palavra, guarda a palavra, né? Guarda a fé, né? Resiste à tua paciência, mantenha na posição de obreiro qualificado. Mas eu sou pastor, não pode, mas não deixa de ser um obreiro também, um obreiro superior. Pastor é superior a todos. Pastor é superior a bispo, é superior a apóstolos, pastor é superior a todos. A todos. Para você ser um pastor, a sua categoria é alta. A sua responsabilidade é alta. Porque pastor é aquele que pastoreia, aquele que cuida, aquele que ensina. Bispo tem lá os seus afazeres. Apóstolo tem lá os seus afazeres. Né? Diácono tem lá o seu trabalho. Todos têm a responsabilidade de pregar. Todos são pregadores, têm que ser pregadores. Todos têm que ser pregadores. Um diácono tem que ser pregador, um bispo tem que ser pregador, um apóstolo tem que ser pregador, um evangelista tem que ser pregador, principalmente evangelista. Evangelista você põe no altar e começar a enrolar com pregação e não é evangelista. Como é que ele vai evangelizar? Evangelista é aquele que evangeliza, aquele que traz almas para a igreja. Ele é o evangelista. Caiu um pouco aqui. Ele que é evangelista, é aquele que ganha almas para a igreja. Então, como ele vai ser o evangelista se ele não pregar? Um diácono, ele tem que pregar porque a qualidade de diácono é muito grande. Um bispo tem que ser pregador. O pastor, ele é apacentador. Apacentador. O pastor, ele tem que visitar a ovelha. Ele tem que ir ver se aquele está doente. Ele tem que preparar. Ele tem que ver se tem alguém passando necessidade. Serviço de pastor. Responsabilidade do pastor. O bispo que está lá dentro da igreja é a ovelha dele. Ele tem responsabilidade sobre todos. O pastor é o cabeça. Por isso que a igreja, as cartas falam ao pastor, ao anjo da igreja. A palavra anjo aqui na carta é pastor.
ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, escreve. Isso diz. Se Deus pede para que é o anjo da igreja que venha a responsabilidade, é o anjo da igreja, não é o bispo, não é o presbítero, não é ninguém. É o pastor. Os demais são sucessores do pastor. O pastor não pode deixar um obreiro estar visitando mesmo porque está doente. O pastor não pode estar deixando. Não. Tem muitos pastores que chegam, ele é um pregador. Ele se titula pastor, mas não é pastor, é um pregador. Quando ele chega na igreja, até o louvor já acabou. Ele só chega para pregar, prega e vai embora. E é o pastor da igreja? Não. O pastor da igreja tem que estar junto com o rebanho. Tem que estar junto com o rebanho. O pastor de igreja que ele chega só prega e pronto, larga o resto tudo para os outros. O povo, o rebanho, não vai seguir o pastor, vai seguir os outros. É aquele, o rebanho segue aquele que dá os passos junto com ele. Né? Se o rebanho está aqui, o pastor está aqui do lado, sentadinho, né? Eu mesmo, se tem alguém aqui pregando, eu estou sentado ali. Não fico aqui em cadeirinha aqui em cima, eu sento ali. Junto com o pessoal que estiver aqui. Sento lá junto, eu sou o pastor deles. O pastor sou eu. Eu tenho que estar junto com o meu rebanho. Né? Então, eu vou, visito, está com dificuldade, eu divido o que eu tenho em casa e levo. Porque eu assumi a qualidade de pastor. Fui chamado, aceitei, estou aqui, agora eu tenho que assumir a minha qualidade. E para assumir a minha qualidade, eu tenho que tirar muitas vezes da minha boca para pôr na boca de outro. Mas louvado seja Deus, porque Deus me colocou. E se Deus te colocou nessa posição, honra. Mas não esqueça que você é o exemplo de toda a igreja. Não espera o obreiro seu dar exemplo, não espera o seu evangelista dar exemplo, não espera os outros que têm ali, né, presbíteros dar exemplo. Não fique esperando por eles, não. É você. Uma reunião, embora seja uma reunião dos presbíteros, do pastor, tem que estar junto. Você tem que saber o que está acontecendo ali. Você tem que conhecer os papos que estão ali. É uma reunião de senhoras, né? A sua sucessora, a sua pastora auxiliar, que embora você não consagrou ela pastora, mas ela é. Vocês dois são uma só carne. Embora ela pode estar lá titulada como uma missionária, mas você é pastor, ela também é pastora. É a sua sucessora. Vocês dois são uma só carne. Se um é, o outro também é. Nós temos uma reunião de senhoras, só as mulheres que vão reunir. Fica até chato o pastor entrar no meio. Mas a tua esposa está ali. Tua esposa não é uma obreira lá, vamos chamar aquela obreira lá que eu confio nela. Então, se você confia na obreira, não confia na sua esposa, alguma coisa está errada. Confia na tua esposa, põe ela lá. Eu falei, eu não quero ir lá no meio da mulherada lá, porque vai ficar chato para mim. Então vai lá você e ouve, presta atenção, se der para gravar alguma coisa, tiver foto, tira, filma alguma coisa lá, certo? Para você passar para mim, certo? Passar para você, que você precisa receber para saber como é que estão andando as coisas. Tem que ser um líder, gente de qualidade, liderança, líder dos líderes da igreja. Por isso que o Senhor diz no versículo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Né? Se você for vigilante, ninguém vai tomar a tua coroa. Querer tomar, muitos querem. Mas se você estiver forte na palavra,
E quantos pastores por aí estão perdendo a coroa? Né? Estão se prostituindo. Prostituiu, perdeu a coroa. Já jogou no lixo. Ele pode continuar no altar o resto da vida dele, pregando, mas a coroa, Deus não vai dar na mão dele, não. Não vai. Sujou. Sujou o corpo de Cristo. Sujou a obra de Deus. Perdeu a coroa. Você acha que Deus vai abafar isso aí? Não, Deus não abafa, não. Deus conhece e sabe o teu coração, sabe as tuas obras. Então, honestidade. A vida do pastor é oração. Oração. Temos que orar. Você está trabalhando, você precisa trabalhar, está trabalhando lá, tem seus colegas de trabalho. Né? Nem conversas fiadas, nem palavrões, e tudo ao seu redor. Mas você tem que estar onde? Na palavra, guardando. Aqueles palavrões, aquela palavra, né, aquelas porcariadas que vem ao teu redor, é para tirar a tua coroa. Tudo aquilo que acontece ao seu redor, lá no seu trabalho, ou onde você esteja, é para tirar a tua coroa. Mas se você permanecer fiel, o Senhor não tira, não. Ao versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Viu? Se você vencer, você vai chegar ao trono do meu Deus. E lá escreverá sobre você o nome do meu Deus, certo? E a cidade do meu Deus. E a nova Jerusalém, que do céu desceu do meu Deus, e também o meu novo nome. A nova Jerusalém que do céu desceu, que do céu descerá. A nova Jerusalém que do céu descerá. Que Jerusalém da terra se perverteu. Deus tem a Jerusalém celeste, fez uma Jerusalém terrena. Mas a Jerusalém terrena perverteu. Mas Jerusalém é para a terra, então a Jerusalém do céu vai descer à terra. Adornada como noivo, está lá no finalzinho do Apocalipse. Isso é maravilhoso. Ao versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acabei de dizer, o Espírito. Quem tem Espírito, ouça, ouve. Não é escutar, não, é diferente. Quem escuta entra por um ouvido e sai por outro. Escutei mesmo isso aí. Escutei mesmo isso aí. Agora quem ouve, guarda no coração. Opa, guardei essa. Isso ninguém tira do meu coração. Esse é ouvido, dá ouvido. Agora escutar já não é muito de Deus, não. Deus não gosta que ninguém fique escutando nada, não. Você tem que ouvir. Ouvir e guardar. Agora, se o linguajar do mundo, as tranqueiras que vem, você escuta. Você é obrigado a escutar. Por isso daí tem o ouvir e escutar. Escutar nosso é para o mundo. E ouvir é para Deus. E se você ouvir o que é para Deus, você guarda o que você tem. Para que ninguém tire a tua coroa. Amém? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, por todos que estão aqui, que estão me acompanhando. É um prazer. Eu sou o pastor Ribeiro, todo mundo sabe que tem me seguido, tem me acompanhado. Sabe que eu sou o pastor Ribeiro. Estou aqui na capela do Caminho da Justiça, estou preparando documentação, estou preparando tempo, estou devagar, porque, bem dizer, estou eu e minha família, poucos membros, não tenho renda suficiente, sou aposentado, mas eu tenho alguns serviços para fazer. Sou obrigado a trabalhar porque a aposentadoria
não sustenta a família. Mas estamos aí, lutando, procurando fazer o melhor para Deus, enfrentando dia a dia. E estou aqui com o maior prazer para que você possa ouvir na sua casa. Pega a Bíblia, acompanha, passa o que você sentir melhor. Se quiser passar o link para alguém, passa, né? Pode passar o link. Ó, tem umas mensagens boas aqui, né? Tem 30 e poucas mensagens gravadas. Então, tá aí para você ouvir. Então, louvado seja Deus. Por enquanto estou gravando só. Mais para frente nós vamos ter canal livre, né? Para você ligar na televisão e assistir ao vivo. Mas por enquanto, vamos só nas gravações mesmo. Tá? Que a Deus abençoe as suas vidas. Inclina a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e abençoo, Senhor, essa vida que parou, Senhor, para ouvir a tua palavra. Grava, Senhor, no coração, Pai. Dê, Senhor, entendimento e discernimento e prepara, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Pai esteja sobre a tua vida para a honra e glória do Senhor.